cristão há 15 anos. Sou casado com a Cristina Bahia Marinho. Muita gente aqui, algumas pessoas pelo menos conhecem ela. E a gente tem uma filhinha, se chama Paula, e dizem que parece comigo, mas eu acho que não parece não. Puxa a parte boa, a parte bonita. Mas eu gostaria, lá em BH, nós temos algumas aulas, os irmãos do conselho lá prepararam algumas aulas para os solteiros sobre relacionamento e amizade cristã e namoro cristão, né? Porque para namorar a gente precisa primeiro ser amigo, né? Então, necessitamos ser amigos como igreja, né? Isso é fundamental que sejamos realmente amigos. Então eu vou tentar sintetizar um pouco do que os irmãos lá falaram. Na verdade foram 5 sábados, 5 domingos, na verdade. E no final o pessoal ainda ficou pedindo mais, né? Tem assunto pra caramba. Então eu vou tentar sintetizar um pouco, né, do que foi passado e um pouco da visão que eu acredito que é uma visão cristã a respeito de amizade e namoro, tá certo? E antes eu queria começar com oração. Pai, eu quero pedir licença para entrar na sua presença, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar um pouco das Escrituras, de compartilhar coisas práticas, Deus, de nossas vidas, Pai, de nossas necessidades. Somos seres que necessitam, Pai, de amizade, de proximidade. No reino de Deus isso é tão claro, na Bíblia isso é tão claro, Deus. O poder que existe, Pai, no uso, Pai, uns dos outros, para a edificação uns dos outros, Pai. Isso é plano de Deus. Eu queria pedir ao Senhor, Pai, para me capacitar nesse momento, passar aquilo que é necessário ser falado, tratado, que possa haver edificação, Pai, por meio das Escrituras, do que for compartilhado. Muito obrigado. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Então, irmãos, só um aviso, né? Eu não sou um pregador profissional, então talvez no meio eu vou cometer alguns deslizes aqui no meio, talvez, então já está avisado. Tá certo? Amém, irmã, muito bom. Então, namoro e relacionamento cristão. E eu queria começar falando sobre relacionamento cristão. E vou usar a mesma escritura que eu usei hoje de manhã, lá em Salmo 133. Salmo 133, que nos diz o seguinte, mais uma vez, 1-3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E voltando ao que eu falei pela manhã, como é bom e agradável. É um sonho de Deus que estejamos em união, estejamos juntos. É um desejo ardente de Deus, algo planejado por Deus há milhares de anos. Vivermos unidos é um sonho de Deus. E é um sonho que nos leva, como as Escrituras nos dizem aqui, à bênção da vida para sempre. Estarmos unidos aqui é algo que vai nos ajudar a chegar até a eternidade. Esse é o plano final, né? Que estejamos com Deus, estejamos unidos na eternidade, lá na frente. Esse é o plano de Deus. E para construir essa união, precisamos nos relacionar, precisamos nos conhecer. Precisamos conhecer mais o que um outro pensa de Deus e do cristianismo. Precisamos ter algo em comum. Precisamos ter algo como referência em nossas vidas. E a referência para qualquer coisa numa vida dita cristã, tem várias escrituras que falam sobre isso, mas eu gosto de usar uma em especial, algumas em especial que ficam lá em Deuteronômio 6, 4, 9. Que diz o seguinte, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos e irmãs, esta é a nossa referência. É o nosso ponto de partida na vida cristã. E, obviamente, é o nosso ponto de partida para relacionamentos. Deus precisa ser a nossa referência, a nossa base, precisa ser a nossa rocha. Precisa ser o local onde nos refugiamos. Independente do nosso estado civil, se somos apenas amigos, se somos namorados, se estamos construindo amizade, ou seja, estamos tendo foco, ou se estamos casados, né? Deus precisa ser sempre a nossa referência. Porque lá fala que todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força precisa estar nele. Nosso amor precisa estar nele. Então a referência para os nossos relacionamentos, a referência para sermos bem-sucedidos em nossos relacionamentos, nossas amizades, precisa ser Deus. É de Deus que vem a nossa capacidade para perdoar uns aos outros, porque é impossível sermos amigos uns dos outros sem, em algum momento, ou em vários momentos, ou em 70 vezes 7 momentos, errarmos uns com os outros. É impossível, né? Não é verdade? Claro que precisamos esforçar para não errarmos uns com os outros, mas quando erramos uns com os outros, a nossa referência é Deus. E Ele nos permite essa coisa maravilhosa do perdão que não existe aí fora. E como é que eu estou com relação a isso hoje? Onde realmente tenho depositado as minhas esperanças? Se eu quero fazer amizades com irmãos e irmãs, se eu quero ter um foco, e quem sabe até casar um dia, Deus tem que ser minha referência. Quando estamos firmes com Deus, nossa ótica do mundo, ela desaparece. Porque a ótica do mundo é completamente diferente da ótica de Deus, como diz aquela escritura que fala que a sabedoria do mundo é loucura e a sabedoria de Deus também é loucura. Loucura para o mundo. Quando eu fui batizado, eu carregava muito dessa visão de mundo. Eu compartilhei isso no ônibus ontem e vou acabar usando isso de novo, porque a igreja de BH, ela tinha um número maior de homens que mulheres. E é interessante isso, né? Como é que as coisas mudam, né? Mas tinha muito assim, talvez uns 20% a mais de homens que mulheres. E quando eu cheguei lá com a minha espiritualidade, né? Assim, toda a minha espiritualidade, fiquei olhando aquela situação, né? Falei, puxa, como é que eu vou casar aqui? Que situação, né? E eu não via ninguém, né? É claro que isso muito fruto da minha visão mundana, que ainda carregava do mundo, né? E que às vezes permitimos, durante a nossa vida cristã, que entre em nossa vida, né? Mas é interessante que eu não via ainda. Mas a minha esposa, ela estava ali. Mas eu não via, porque não tinha olhos espirituais. Se estamos perto de Deus, perdemos preconceitos mundanos. E já não buscamos o mundo nas pessoas, mas buscamos Deus nas pessoas. Buscamos Jesus Cristo nas pessoas. E, independente se vamos construir uma amizade por amizade, um namoro, o que for, precisamos saber o que nós estamos buscando no outro. Estamos buscando Deus ou estamos buscando alguma característica valorizada aí fora? O que a gente está buscando? Quero te aconselhar a buscar Jesus Cristo. Mas se você só vai conseguir buscar Jesus Cristo no outro se você tiver um bom relacionamento com Deus. Briga por isso. Lute para ter bom relacionamento com Deus.
Busca para ter bom relacionamento com Deus. Se você quer construir amizades belas, edificantes, busque um bom relacionamento com Deus. Construa-os. Uma coisa que é interessante, eu vou ter que falar essa expressão que eu não gosto, mas depois das tais cartas, né? Antes a gente construía amizade, ou era obrigado, talvez, a construir amizade com todo mundo, né? Por exemplo, eles colocaram uma pessoa para me discipular no passado que era completamente diferente de mim. E por uns 2 anos, essa pessoa me discipulou uns 4 anos, e foi uma luta tremenda para mim, porque eu com aquele padrão ainda, infelizmente, mundano, não conseguia enxergar que aquela pessoa poderia me ajudar tanto. Mas um dia, graças a Deus, eu mudei, passei a aceitar aquela pessoa, as ajudas que aquela pessoa queria me dar. E esse homem, que é o Fábio Vieira, os cariocas aí conhecem, foi um cara que talvez, das pessoas que Deus mais usou para edificar a minha vida. Eu não tinha afinidade nenhuma pelo Fábio Vieira. Ele gosta de músicas que eu não gosto, ele gosta de... Não tinha nada em comum com o Fábio Vieira, mas tinha Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser algo em comum entre nós. Então não é pecado você ter afinidade pelas pessoas. Às vezes alguém gosta da mesma música, você gosta de estar perto dessa pessoa. Mas Jesus Cristo precisa ser a primeira razão de você fazer amizade com alguém. E por falar nisso, o discipulado é muito importante. O discipulado, a gente precisa entender, se nós somos espirituais, precisamos entender que Deus usa as pessoas, e a Bíblia está recheada de exemplos disso. Deus usa e sempre usará pessoas para nos ajudar, nos edificar, nos ajudar a aproximar de Deus. Isso tudo é um bom começo para construir amizades em outro nível. Eu queria muito lembrar que eu tenho muito desejo de que esses encontros possam permitir que vocês conheçam irmãos, conheçam outras irmãs e vice-versa, e que daqui possa sair, quem sabe, no futuro, alguns namoros, quem sabe, casamentos. Mas isso tudo precisa ser feito num ambiente de amizade, como se fosse uma família. Você precisa estar bem com a igreja aqui. Você, irmão do Rio, precisa estar bem com a igreja do Rio. Unido com a igreja do Rio. Porque se você está desunido com a liderança lá, com o seu discipulador, se você nem tem discipulado, como é que nós vamos te conhecer? Como é que as pessoas vão te conhecer? Como é que o irmão vai te conhecer? Porque nós somos conhecidos, muitas vezes, não só pelo que falamos. Eu posso chegar aqui para você e falar, eu sou cristão. Mas as pessoas em volta de mim vão poder te falar um pouco mais sobre mim. Sobre o tipo de vida que eu levo. E uma vida de cristão precisa ser uma vida em comunidade. Amém. É impossível estarmos bem com Deus se não estamos bem com o próximo. Isso é impossível. Impossível. Eu não consigo conceber, porque biblicamente isso não existe. Estar bem com Deus e não estar bem com o próximo. Construção para o namoro cristão. Eu queria dar algumas pequenas direções e eu queria começar lá em Provérbios 12, 15. Então, se eu quero namorar, a primeira coisa, vamos fazer amizades desinteressadas. Deus vai ajeitar tudo para você, se for o caso. Lá em Mateus 12, Provérbios 12, versículo 15, diz o seguinte: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Conselhos, irmãos. Essa palavra aparece com frequência nas Escrituras. Então, conselho é uma coisa que, de fato, é uma coisa de Deus. Mas conselhos são conselhos, não são ordens. Um tempo atrás a gente falhou nisso, mas isso já acabou. Isso acabou. Conselhos são conselhos, não são ordens.
O conselho é bíblico, como a gente vê em várias escrituras, e aqui essa escritura em especial, ela fala que o insensato tem as ideias dele, mas o sábio ouve conselhos, e quem ouve conselhos também busca conselhos. E eu queria muito encorajá-los, se você quer construir amizades, sejam amizade por amizade, ou seja uma amizade por namoro, busca conselhos, irmão. Quem você acha que pode nos dar? O seu discipulador, a pessoa que está te ajudando, seja em parceria, seja o que for, mas um discipulado. Pergunte para ele, cara, eu quero construir amizade com várias pessoas, quem você acha que pode me ajudar mais? Ele pode, quem sabe, te indicar pessoas, né? Com quem eu posso ter mais convívio, né? Ou você pode buscar também. Mas os conselhos são tão preciosos e ajudam tanto a gente a não pisar na bola muitas vezes, né? Você tem sido alguém que busca ajuda nessa área, que busca conselhos nessa área? Você tem buscado conselhos, em outro detalhe, que são sábios, pessoas que podem realmente ajudar, porque a gente pode buscar conselhos com pessoas que talvez não sejam as mais preparadas para isso. Lá em Provérbios 12, 5, diz o seguinte: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Não estou dizendo que há ímpios aqui, mas eu quero dizer que muitas vezes nós queremos buscar o conselho que a gente quer ouvir. E sabemos quem são as pessoas que vão nos dar os conselhos que a gente quer ouvir. Não faz isso. Porque o que é de Deus, é de Deus. E se for de Deus, fica despreocupado. Vai acontecer. Então busca conselhos com pessoas sábias, pessoas que têm história, pessoas que estão na luta. Faça isso. Não estou menosprezando os outros conselhos, mas busque conselhos com pessoas que você sabe que tem uma vida por trás, que tem relacionamento com Deus. Porque não dá para nos aconselhar com pessoas que não se relacionam com Deus. A gente sabe que Deus usa situações, mas busque conselhos sábios. Conselhos nos ajudam a evitar o fracasso. Então, certa vez, eu vou falar um pouquinho da minha vida nessa área, né? E vou compartilhar. E a minha experiência com relação a isso, certa vez, eu não via ninguém, mas a partir de um determinado momento eu comecei a ver alguém, né? E esse alguém é minha esposa hoje. E depois eu vou falar um pouco mais dela, o que me atraiu na minha esposa. Mas eu comecei a gostar da minha esposa. E não era minha esposa ainda, né? Mas o que aconteceu foi que a gente conversava e tal, e eu comecei a ter uma certeza de que, ela gosta de mim. Ela está na cara que ela gosta de mim e tal, né? E os apaixonados ficam meio idiotas, né? Assim, isso é uma realidade e fica mesmo, né? Então, se ela olhava pro lado de lá e eu estava lá, para mim. Então, mas graças a Deus eu não fui lá pedir ela em namoro, né? Na cara dura, né? Graças a Deus eu fui lá pedir um conselho pro meu discipulador, né? E aí, eu conversando com o meu discipulador, tá aí, poxa, cara, ela é legal, ela é espiritual, papapá, eu não era contra, né? Mas não vai lá e tal, e vê e tal. O discipulador foi lá perguntar e tudo, né? Obviamente, com toda a sabedoria, ele falou, ó, Anderson está gostando de você e tal. Não, tem outra coisa que não dá, né? Que são coisas que, infelizmente, têm acontecido por aí. Isso não edifica, né? Mas aí ela procurou saber da discipuladora, como é que ela estava e tal, e depois trouxe a resposta. Ela tem foco no outro irmão. E eu falei, amém. Amém. Mas teria sido pior se ela falasse, ó, não dá. Eu chegasse para ela e perguntasse. Aí me fazia muito mal, porque eu já tenho, assim, já sou meio tímido, né? Eu tenho que lutar contra o egoísmo, contra a timidez, contra um monte de coisa. E naquela época, talvez, eu não sei se suportaria ouvir um não, né? E muita gente não suporta ouvir um não. Né? E acaba se afastando por causa dessas coisas. Principalmente porque não tem bom relacionamento com Deus, porque Deus não é a referência. Então, busque conselhos, irmãos. Né? Eu já vi casos de pessoas que casaram e que foi um discipulador que chegou lá e falou, cara,
essa menina te ajuda tanto, cara, espiritual e tal. E o irmão fala, puxa, mesmo, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Então, busque conselhos. E se tiver alguém espiritual, fica perto desse cara, que esse cara, ou essa irmã, né, vai te ajudar bastante. E aqui na igreja de São Paulo, na igreja de Recife, na igreja de Salvador, na igreja do Rio, de Brasília, tem muita gente que tem ótimas histórias de vida pessoal para compartilhar com você. Então, busque essas pessoas. Busque. Talvez elas não são as mais legais, mas tem uma história bacana para compartilhar nessa área. Então, outra dica, com a construção, além dos conselhos, eu quero te encorajar a ter saídas. O irmão falou ontem, parece que tem gente aqui em São Paulo que fala muito disso, e eu falo disso também. Tenha saídas. Hebreus 10, 24. Tem uma escritura que pode nos ajudar a refletir sobre isso. Em Hebreus 10, 24, diz o seguinte, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Alguém pode falar, minha irmã, a escritura não está falando sobre saída. Não, está falando. Está falando sobre saída e vou explicar. A escritura fala sobre consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Saída, irmãos. O propósito de saída não é ter saída para arrumar uma namorada ou um namorado. Primeira coisa. Não é isso. É para edificação. É para nos ajudar. É para nos incentivar. É para amar um ao outro. Não é para procurar um namorado ou uma namorada. Quando eu entrei na igreja e me falar de saída, também muito espiritual, eu falei, poxa, não queria arrumar uma namorada para mim. Mas não é isso. Isso é uma visão torto, uma visão pequena do relacionamento, da grandeza do relacionamento entre o irmão e a irmã. Precisamos ser amigos, homens sejam amigos das irmãs, irmãs sejam amigos dos irmãos, sempre de maneira desinteressada. E uma coisa que eu vejo que, especialmente falando para os irmãos, aos homens, não existe desculpas, irmãos, para que nós não tenhamos, para que vocês não tenham saídas com as irmãs. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo, mas talvez tenha sido falta de consideração com as irmãs. Precisamos ter saída com as irmãs, e eu, mais uma vez, vou compartilhar um pouco sobre essa questão, sobre essa área na minha vida. Algum tempo atrás, eu não considerava as irmãs tanto assim, lá no meu início de vida cristã. Muitas vezes, no sábado à noite, eu ficava em casa. Eu ficava lá egoísta, sem alguma justificativa. Claro que às vezes você tem que, sei lá, uma prova segunda-feira, você não estudou. Bom, tem algumas coisas que talvez justifiquem. Mas muitas vezes não justificavam. Eu simplesmente ficava em casa, às vezes assistindo televisão, às vezes entregando meu tempo para coisas que eu não devia entregar. Mas um dia eu marquei uma saída. Depois de uma longa caminhada na vida cristã, ou talvez, eu não lembro, alguém marcou a saída para mim. Que absurdo, né? Que intromissão, né? Não, isso é um absurdo, o cara marcar a saída para mim, cara. Que absurdo, esse pessoal, é um absurdo, o pessoal não muda. Mas só que isso me ajudou, eu acabei indo, lutando, igual um ninja, como dizem por aí, né? E, poxa, eu prefiro estar comigo mesmo, né? É tão bom estar comigo mesmo, né? Eu me amo tanto, né? Mas aí me forçaram a ir com a saída. Só que esse dia foi fantástico, porque quando eu cheguei lá, o pessoal estava se reunindo, encontrando, e o egoísmo começou a crescer lá no meu coração, né? Começou aquela... Quem luta com essas coisas sabe o que é isso, né? Quem não luta não sabe, mas o negócio começou a tomar conta. Assim, comecei a me fechar de um jeito, parece um monstro, né? Vai crescendo lá dentro.
E esse monstro chama egoísmo, né? E teve uma hora que eu falei, não quero falar com ninguém aqui. Eu não quero falar com ninguém. Mas, como a Bíblia fala, o Espírito Santo é que nos convence do pecado, né? Naquele momento eu comecei a perceber que aquilo estava errado, né? Comecei a perceber, meu Deus, eu estou com o coração assim porque eu não quero conversar com as pessoas. Eu não quero conversar com a irmã. Eu não quero dar meu tempo para a irmã. Não tem razão nenhuma, eu simplesmente não quero fazer isso. E aí eu entendi, e Deus me convenceu de que aquilo estava completamente errado. Me afastei, fui para um canto, orei, pedi perdão a Deus por aquilo. E a partir daquele momento eu comecei a ter saído. Amém? E foi uma saída incrível, diga-se de passagem. Foi incrível. Nas saídas, irmãos, então, busque servir. Busque encontrar Deus nos irmãos, nas irmãs. E foi assim que eu conheci um pouco mais das irmãs com quem eu namorei no reino. Eu não estava tendo saída a partir daquele momento porque a pessoa era bacana, porque a pessoa era bonita, porque a pessoa era legal, porque a pessoa tinha atividades comigo. Eu simplesmente estava tendo saída com elas para conhecer Jesus Cristo na vida delas. Amém. E essas saídas eram as que mais me edificavam. Quando eu via as minhas falando de Deus, o relacionamento delas com Deus, porque o assunto tem que ser esse, irmãos. Claro, você pode falar depois de profissão, você pode falar, sei lá, da música que você gosta, isso não é pecado. Mas no seu trabalho, o seu colega te fala disso o tempo inteiro, cara. Não é verdade? Você ouve isso aí o tempo inteiro no mundo, eu não quero ficar ouvindo isso o tempo inteiro. Temos que ser espirituais, temos que buscar isso, não é querer ser, não é querer forjar uma espiritualidade, é ter relacionamento com Deus, que Ele vai te dar isso aí. É querer essas coisas. Então, um outro requisito, agora já pensando nos requisitos para a questão da construção do namoro, além dos conselhos que eu te falei, tem um outro requisito que eu acho muito importante, e nós vamos usar esse aqui lá em Isaías 53, essa mesmo, Isaías 53, de 1 a 3. Vamos pensar em que tipo de requisito, né? Se você já tem muitas amizades, né? Tá? Suas amizades estão fluindo, você está sendo edificado, você está edificando, você está pensando no próximo. Poxa, você está fazendo isso, cara, acho que de repente você pode até namorar, né? Porque aí você vai poder ajudar alguém. E não vai correr o risco de fazer da sua amizade, do seu namoro, a sua rocha, porque a rocha tem que ser quem? Deus, Jesus. Amém? Isaías 53. Falo isso porque, infelizmente, na minha vida cristã, não foi um caso só que eu vi de irmão ou de irmã que abandonou, não a igreja não, a Deus, porque terminou um namoro que não edificava. Então Deus precisa ser o primeiro. E um requisito, então, tenha também olhos de Deus quando for buscar construir uma amizade mais profunda. Isaías 53, versículo 1 fala o seguinte: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Paulo nos fala para sermos imitadores de Cristo, não é verdade? Tem várias escrituras que falam sobre isso. E se a gente quer imitar Cristo, nós iremos então nos parecer com Cristo. E Cristo, estou falando para você não ter uma boa aparência, mas Cristo fala, a Bíblia fala que Cristo era alguém que não tinha qualquer beleza, nada que nos atraísse, nada na aparência dele para que nos desejássemos. Os mundanos escondem o rosto de Cristo e era desprezado. Nós precisamos parecer com Jesus Cristo. Então, se você ainda carrega uma visão mundana, você precisa limpar essa sua vida para ser amigo, para ser namorado.
e para casar com alguém aqui. Isso é algo que está na Bíblia, que é bíblico. Nós precisamos tirar aquela visão mundana que nós temos. E eu sei que todo dia nós estamos sendo alimentados com essas porcarias, né? Porque todo dia você vê, fulano de tal, é bonito, fulano é bonito, é miss, é mister, não sei o quê. Todo dia somos alimentados com essas porcarias aí fora, mesmo que não queiramos. Porque o seu colega de trabalho fala, todo mundo fala. E às vezes a gente acaba sentando na televisão e dedicando tempo a coisas que não devemos, ao invés de, sei lá, estudar a Bíblia com alguém, de ter um tempo discipulado. Então, nós somos alimentados diariamente com essa visão podre do mundo. Então, a gente precisa alimentar de Deus. Porque só alimentando de Deus, nós vamos poder conseguir encontrar Jesus Cristo nas pessoas, independente da aparência delas. Independente da aparência delas. Quando estamos perto de Cristo, nós fazemos amizades de maneira indistinta. Nós não fazemos acepção de pessoas. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, não é esse CNPJ aqui. É assim, formada por todo tipo de gente, com todo tipo de aparência. A gente viu um vídeo ontem, né, acho que vocês lembram daquele vídeo, achei muito interessante. A igreja de Cristo é assim, ela é além das aparências, e você precisa ser uma pessoa além das aparências. E precisa buscar nas pessoas algo que esteja muito além das aparências. Se você quer ser um bom cristão, um bom amigo, procure fazer isso. Se você quer ter bons relacionamentos, procure isso. Eu não estou dizendo aqui que é pecado você namorar, casar com alguém que tenha boa aparência. Isso não é pecado. Mas isso não pode ser a nossa referência. Isso não pode ser o nosso padrão. Não podemos carregar essa visão em nossas vidas. Precisamos ver Jesus Cristo nos outros. Então, mas enfim, a gente precisa ser espiritual, porque se a gente não for, o relacionamento não resiste. Deus precisa ser referência. E Ele precisa ser referência na construção, Ele precisa ser referência também no namoro. Um ponto importante, igual eu te falei, estava comentando, eu quero muito encorajar, né, assim, né, que haja muita amizade entre as igrejas aí, as nossas igrejas, nosso movimento. Mas se você, irmão, quer crescer em amizade com o irmão de BH, vai lá e conversa com o papai aqui. Porque eu me sinto pai delas. Então, eu acho que tem que ser assim. De repente aparece um estranho lá, aqui que sabe é cristão e tal, mas quem que é ele? Porque eu conheço os irmãos aqui da igreja. Então, tipo, o fulano que é de qual igreja? Eu te ligar pro irmão lá. Como é que tá o irmão aí e tal? Eu vou perguntar. Tá bom? Eu acho que isso não é regra de sistema, eu acho que é preocupação, porque eu preocupo. Zelo, tá certo? Então, se você quiser construir amizade com o irmão lá, ou em outra igreja, né? Busque conselhos, porque as pessoas lá conhecem ela, e da mesma forma os irmãos aqui eu sei que te conhecem também. Então isso ajuda, isso edifica, isso ajuda bastante. Então esteja unido com os irmãos, tá certo? Não faça as coisas de maneira independente. Não queremos entrar na sua vida, só queremos ajudar como irmão, como família que nós somos. Amém? Então é isso. Então vai visitar BH, conhece a turma, vai ficar na República dos Leitões lá. Tá certo? Então, sobre o namoro cristão, como eu disse antes, Deus precisa participar dessa construção e precisa participar do namoro, assim como a igreja precisa participar. O namoro cristão é um namoro que ele não tem surpresas desagradáveis, por exemplo. Ele é aberto, todo mundo sabe, está na luz. Não tem nada que é feito às escondidas. O namoro cristão ele é livre, sabe? Não tem nada, é só luz que tem ali dentro. Então isso é um namoro cristão. Esse é o namoro cristão. O namoro do mundo é coisa completamente diferente.
Né? Então, o namoro cristão, assim, não confunda o namoro cristão com o que você vê aí fora. Né? Com excesso de intimidade, excesso de coisas que não edificam. Então, se você quer ter um namoro cristão bacana, pensa em tudo que eu te falei até agora aqui, nesse tempo. Pensa em conselhos. Né? Pensa em ótimo relacionamento com Deus. Pensa em manter Deus como a sua referência, porque se o namoro terminar, você tem que continuar a sua vida. Inclusive, tem namoros que vão terminar em casamento, ótimos casamentos, mas tem namoro que tem que terminar. Tem namoro que tem que acabar mesmo. Tem que acabar. Se continuar, vai dar zebra. E é interessante que às vezes a gente quer tanto assim, dar um jeito do namoro dar certo, né? Aí você inventa aquele negócio de eu vou arrumar um casal para discipular a gente. Meu irmão, você não é casado, né? Não é casado. Simplesmente tenha bom relacionamento com Deus. Simplesmente seja um cristão ativo. Mas o cristão tem que ser ativo, né? O cristão inativo, não sei. O cristão tem que ser ativo. Então seja cristão, né? Esteja em atividade, esteja pensando no próximo, esteja pensando nas pessoas. Porque quando eu namorei a minha esposa, ela cuidava de um grupo e eu cuidava de outro. Então, boa parte das nossas conversas era muito a respeito dos outros. Ela perguntava, como é que eu posso ajudar a irmã tal, que tem dificuldade e tal. Boa parte era isso, pensando no outro. Pensando no outro. Quanto mais a gente pensa no outro, Deus cuida da gente. Porque é assim o plano de Deus. Né? Investir no reino de Deus é isso, né? Pensar no próximo. Então, não era um namoro de eu ficar 3 horas no telefone com ela e em 3 horas você fala tudo, você não tem o que falar 3 horas. Não tem, né? Então, seja moderado, você sempre fala isso, não sei onde é que está, de Paulo, né? Sejam moderados em tudo. Essa é a escritura que eu não coloquei aqui, mas lembrem dela. O namoro cristão precisa ser moderado, acima de tudo. E se você tem bom relacionamento com Deus, você vai entender o que eu estou falando. Se você busca conselhos, você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender essas coisas, saber o que é moderado, moderação, pureza, que é outro ponto importante no namoro. Vamos lá em 1 Coríntios 6, 18 a 20. Coríntios 6, 18 a 20, lá diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Essa área é uma área crucial, complicada. Né? Eu estudei a Bíblia com muita gente no passado e recentemente. E é interessante quando algumas pessoas são religiosas, podem falar de Jesus, podem falar que fazem louvor, que participam do louvor, não sei aonde, papapá, que chora, que grita, que expulsa demônio, que não sei o quê. Mas essa área, quando a gente entra, infelizmente é uma área que normalmente não está legal. Na maioria das pessoas com quem eu estudei a Bíblia, pelo menos. Eu não lembro de ter estudado a Bíblia com um religioso que falasse que não caía em masturbação, por exemplo. Não tinha isso como uma coisa meio frequente na vida dele. E a conversa era, mas isso é difícil demais. Isso é difícil demais, isso é difícil demais. Mas para cristão não tem essa que é difícil. Bom, pode ser difícil, mas você precisa tratar. Precisamos ter vidas puras. Caminhando para o namoro,
Não vai namorar uma irmã se você está com a mente toda descontrolada, cheia de moralidade. Né? Porque eu falo, moderados. Nós não podemos nos entregar a isso. E no namoro em especial, se você peca nessa área, a chance de você machucar muito os dois é muito grande. E a Bíblia fala, fujam da imoralidade sexual. Então, tudo que pode te levar à imoralidade sexual, você precisa evitar. Você precisa. Por amor a Deus, para não se ferir, para não machucar, para não estragar algo maravilhoso que Deus talvez esteja preparando para vocês dois. Fuja da imoralidade. Então, eu posso falar a minha visão, porque eu estou aqui, igual o meu irmão Marcos lá falou em BH. Beijo, por exemplo. Quando eu entrei na igreja, o Joca, eu cheguei, na verdade, não tinha entrado na igreja, foi o primeiro culto que eu estava assistindo, o segundo, ele falou, os namoros precisam ser puros. Aí eu pensei, claro, esse cara é louco. Os namoros precisam ser puros. E depois de muito tempo eu aprendi, quando me falaram sobre beijo, lá em BH, cara, namoro você não pode beijar, não, cara, e tal. Que isso, cara? Como é que pode namorar sem beijar? Esse pessoal aqui tá louco, né? Mas depois de 5 anos, eu fui namorar, né? A primeira vez que eu namorei. E aí que tá, quando você tem bom relacionamento com Deus, essas coisas... Agora eu falo de beijo porque, para mim, beijo é uma preliminar de ato sexual. Para mim. As irmãs, talvez, no seu romantismo, às vezes não percebem isso. Mas os homens sabem do que eu estou falando. Sabem. Os homens sabem o que eu estou falando. É difícil. Então, tudo que você puder fazer para manter seu namoro puro, você tem que fazer. Tem um irmão lá da igreja que, nessas aulas sobre relacionamento cristão, ele falou o seguinte, que às vezes nem tocar na mão da namorada dele o ajudava. Nem isso. Mas é preciso que sejamos honestos e sinceros conosco e com Deus, né? Não é verdade? Porque se a gente não for sincero e honesto com Deus, nós vamos tolerar isso e tolerar outras coisas que não devemos tolerar. Isso é padrão da Bíblia, de Deus. Né? Na Bíblia, todo mundo já sabe, né, que não existia essa palavra namoro. Né? Não existia. Mas existem essas escrituras que nos ajudam a manter um relacionamento puro, limpo, imaculado. Algo que vai ser bom para nós mesmos e para Deus. Porque quando nos envolvemos de maneira emocional demais, seja na construção do namoro, ou seja no namoro em si, se depois você percebe que aquilo não está agradando a Deus, fica difícil demais de desvincular. E essa é a razão por que muitos caem nessa área. E vão ter casamentos aí péssimos aí fora, e vão se machucar bastante. Então, irmão, tudo que você puder fazer. Tem gente que, infelizmente, ensina isso aí fora. Uma irmã chegou para mim, dizendo que ela viu uma pregação na televisão aí de um pastor falando que você tem que ir até onde o Espírito falar que você não deve ir. Como se a gente desse conta, né? Como se a gente pudesse colocar brasa no peito e não se queimar. Né? Tem gente que, infelizmente, ensina isso aí. Se você tiver bom senso, você não vai ouvir essas coisas. Ouça as escrituras. Fuja da imoralidade. Então, fuja da imoralidade. Ficar muito tempo sozinho, avalie se isso é bom. Será que é bom ficar ali falando? Aí depois que o assunto termina, vai ficar inventando o que será, hein? Que assunto que sai depois que todo o assunto acabou? O que vai sair? Tenha zelo, seja moderado em tudo. Amém? Eu consegui terminar o namoro, chegar ao casamento sem... Eu namorei 2 vezes, nas 2 vezes não beijei as minhas namoradas, né? E se você casar um dia, você vai ver que isso não faz a diferença nenhuma, porque você vai ter talvez 30 anos da sua vida para beijar a sua esposa, e é aí que você tem que beijar. Depois do casamento tem que beijar. Antes, eu vi que não faz diferença nenhuma. Depois, tudo bem, mas antes, não vai fazer diferença. E vai te ajudar a ser mais firme com Deus. Tá certo? Então,
Mas uma coisa que quero chamar a atenção, namorar é bacana, as amizades são fundamentais, são a base, casar é importante, mas o mais importante é ter relacionamento com Deus. Há coisas mais importantes do que um casamento, do que um namoro, por incrível que pareça. O casamento é maravilhoso quando a gente está com Deus. É uma experiência fantástica, mas precisa ser feita com Deus junto. E para completar, para terminar, eu queria ler uma escritura lá em 1 Coríntios 7. Vou falar. 1 Coríntios 7, 20 e 9 diz o seguinte: 7, 29, 29 a 31. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Lá diz o seguinte: aqui Paulo fala várias coisas sobre casamento, né? Ele até fala aqui numa parte, um pouco mais para cima, que ele até prefere que permaneçam como ele, né? Solteiro, né? Ou seja, não é pecado você ficar solteiro. Tem pessoas que, de repente, realmente não querem casar, e nisso não há pecado. Entende? Não há pecado nisso. Não precisamos ter uma cultura que o mundo nos diz que você precisa estar junto de alguém, porque as experiências que eu vejo aí fora, muitas pessoas às vezes abandonam Deus e se juntam em relacionamentos horríveis, que as machucam bastante. Então não é pecado nós não casarmos. E lá em 1 Coríntios fala o seguinte, 7, 29, o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas deste mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Para aqui. Enfim, irmãos, existem coisas mais importantes, até mesmo que o casamento. Um cristão casado, que vive como se estivesse casado, e que só cuida do casamento, e esquece de Deus, e esquece da igreja, esquece do convívio dos irmãos, ele vai naufragar, provavelmente. Vai naufragar. Então, até mesmo para nós que estamos casados, precisamos ter um coração desprendido. Precisamos ter um casamento aberto, de doação. A porta da minha casa está aberta para quem quiser, qualquer irmão quiser ter tempo com a gente, ir lá. E os irmãos sabem disso. Precisa ser assim. Casamento que o cara só vai no culto domingo. Poxa, católico. Tem católico mais fervoroso que muita gente hoje. Infelizmente, isso não é plano de Deus, está um cristão, tem um casamento cristão. Né? Mas, se nós, como casados, precisamos viver como se não estivéssemos casados, é porque, irmãos solteiros, existem coisas muito mais importantes que casamento e que namoro. E você precisa levar a sua vida cristã, independente do seu estado civil, com essas coisas no coração, considerando essas coisas mais importantes do que as nossas satisfações pessoais. Deus vai preencher-nos em tudo que for necessário. Tenha confiança nisso, tenha fé nisso. Mas precisamos passar nossas vidas, independente do estado civil, pensando em Deus e pensando no próximo. Amém? Obrigado.